Você conhece um livro chamado Histórias de Anansi? Ele foi escrito pela Adiwa Beidou e ilustrado por Baba Wagué de Akité. Pode parecer que eles são africanos, mas os dois são americanos. Eles são tataranetos dos negros que foram levados da África para os Estados Unidos como escravos. O Anansi é um personagem interessante, porque ele é do bem, do mal, ao mesmo tempo. E ainda por cima é muito engraçado. Essas histórias do Anansi são antiquíssimas. Tão antigas que a gente nem sabe quando elas foram inventadas. Daquele tipo de história que um conta pro outro, que conta pro outro, que conta pro outro. E ninguém sabe quem inventou. A autora, que chama Adiwa Beidou, escutou essas histórias quando era criança e resolveu escrever tudo. Você deve estar pensando assim: mas então ela não é autora de verdade? E a resposta é: ela é escritora de verdade, sim. Porque ela escreveu essas histórias antigas do jeito dela. Aqui no Brasil, Monteiro Lobato fez a mesma coisa. Ele usou histórias do folclore brasileiro para escrever O Sítio do Pica-Pau Amarelo. Sacou? O Anansi é um aranho. Quer dizer, é uma aranha macho. Mas ele fala e anda como se fosse humano. Ele vive numa teia e tem 2 filhos. Tá sempre aprontando alguma coisa. E o interessante é que às vezes ele se dá bem. E às vezes se dá mal. Então, vale a pena ler ou ouvir as histórias de Anansi. Seção X.